Olá galera, que segue nos vídeos, sai daí, não vem comigo até o final do vídeo que você vai gostar. Vamos fazer a orla do Rio de Janeiro. Aqui a galera parada aqui em Itaboraí para tomar o cafezinho. Só mesmo quem sai para fazer uma aventura dessa para entender o sentimento. Quero que você venha com a gente até o final do vídeo, sai daí não. Vai ser uma aventura maravilhosa na orla do Rio. Então, passeio do Leme ao Pontal na orla do Rio, tem direito a cafezinho. Todo mundo tomando um cafezinho com a canoa da serra. Manda um recado pra galera aí, manda, Vitor. Bom dia, galera. Estamos aí em mais uma aventura. Hoje é mais do que do Leme ao Pontal, Walter. Mais, porque a gente sai do centro da Gamboa e vamos até Grumari. Então é um passeio que a gente passa toda a orla do Rio de Janeiro, pelas principais praias do Rio, né? E entre elas, entre as 10 mais bonitas do mundo, que é a Praia de Ipanema, foi eleita agora recentemente. E quero, com a ajuda do Vitor, nosso líder aqui, o nosso guia, nós vamos mostrar os detalhes desse caminho para você. Isso aí. Tá frio? É frio, né? E o café? Mas... Olha, tem um cafezinho no passeio, tem tudo? E você? Eu ainda tô com frio. Dormindo? Muito frio. E a bike, tá preparada tá para girar 60 km na orla? Com certeza. Vambora. É isso aí. Olha as bikes, galera, olha. O conforto das nossas bikes. Se não der, ele vai passar a cordinha. Com certeza, aqui o grupo um ajuda o outro, é juntos no caminho. Você vai puxar ou quer ser puxado? Ele vai ser puxado. Vai ser puxado? Não, ele é atleta. Ele vai ser puxado, em casa ele é puxado, aqui vai ser puxado também. E o peixe? Vamos que vamos, hoje o dia tá lindo, maravilha. Onde nós estamos? Vamos para onde? Rio Bonito. Rio Bonito, Itaboraí. E mais lindo vai estar o Rio de Janeiro. Show de bola. É isso aí, a galera tá de pé aqui, ó. Que frio, hein? Muito frio. Vai esquentar quando começar a pedalar. E aí, Érica? Eu falei com o filho assim, né? Tá abastecendo aí? Com certeza, no posto aqui. Isso aí, manda um recado. É um E prazer o passeio imenso. do Rio, passeio do Rio. É um prazer imenso estar com esse pessoal todo aqui, entendeu? Ter mais essa oportunidade de fazer esse pedal do Rio. E enquanto tiver saúde, enquanto tiver disposição, farei junto com o pessoal. Esse conhece tudo do Rio de Janeiro, hein? Parabéns aí pela cobertura, pelo mesmo incentivo do esporte. É um pedal inesquecível. Então, e eu tentar entre amigos, lembrando amigos novos, não tem preço. Isso aí é o Bahia. E essa menina aí? É o friozinho. Fala da história, você tá contando pra Essa galera. daí é uma benção. Manhã, 4 horas, saí de casa. Essa saiu 4 horas da manhã. Carol Frio. E chegou 4h20, uma nova cidade, né? Nova cidade, foi até o recreio, nesse frio e no escuro. De bike? De bike. Aquecida, dançando e tudo, galera. Se vê o frio que essa pessoa tá sentindo, nós vamos morrer gelado. Olha, o Casal 20. Aqui o canal TED Ciclista com a participação de todos na resenha dos nossos vídeos. Já mais bate-papo com a galera. Santuza, primeiro pedal na orla do Rio de Isso Janeiro. aí. Tá animada? Animadíssima. Firme e forte. Manda um recado pra aquela pessoa que incentivou você a pedalar. Quem me incentivou a pedalar, Alter? Comecei a pedalar na pandemia. O seu pai te deu uma bicicleta? Sim, de repente, Não, pequenininho. meu esposo que me deu uma bicicleta. Aí, agradeço a ele. Isso aí, esposão. Isso aí. Aqui o pessoal se preparando, descendo as bikes. Vamos fazer esse percurso aí. E o nosso guia vai dar as dicas para você de cada ponto turístico dessa cidade.
Débora, essa bicicleta que a gente tirar uma foto pra gente ficar registrado. Essa bicicletinha pra gente tirar uma foto pra ficar registrado. E vamos nós saindo aqui. Primeiras pedaladas. Seguir o nosso guia e mostrando para você aqui os principais pontos turísticos da cidade. Ali está a Bahia, lá na frente a ponte Rio-Niterói. E aqui vamos nós nesse lugar bonito. Lugar maravilhoso, né? Cidade maravilhosa, por enquanto, iniciando o nosso pedal. Galera, quero que você abrace a ideia da casinha dos cicloviajantes, dos grupos de ciclistas da região. Tem tanta coisa lá que você pode fazer, ajudar. Compareça lá, vem nos fazer uma visita. E a melhor maneira também é você assistir o vídeo até o final, deixar um like, compartilhar, ativar o sininho para receber os próximos. Essa é uma maneira especial que você pode ajudar o canal a construir a casinha de apoio aos ciclistas. Para o Ted! Pedal na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Seria um título legal esse aí, Pedal da Cidade Maravilhosa, mas esse aqui será intitulado Pedal da Orla do Rio, do Leme ao Pontal. É só buscar lá no canal Ted Ciclistas. Então, pessoal, aqui antigamente era o elevado Paulo de Fronteira. Esse elevado criava aqui, né, ele passava por cima, o viaduto, e essa área aqui embaixo era muito degradada. Com o projeto de revitalização do novo Porto do Rio, a partir das obras das Olimpíadas, de toda a reformulação da estrutura do Rio de Janeiro, aí foi feito esse espaço todo que a gente vai pedalar agora, começando aqui pela UpStar, Painel do Cobra, Aquarrio, até o Museu do Amanhã. Então toda essa área foi reformulada, né? A área portuária era uma área muito degradada, hoje é uma das áreas de lazer mais importantes do Rio de Janeiro. Toda essa reformulação, então aqui a gente tem o túnel Marcelo de Alencar que está passando aqui embaixo dos nossos pés. Os armazéns serviram de base e sede dos países que estavam visitando o Brasil naquele período das Olimpíadas. Aí cada país trouxe uma atividade diferente e tal. E o painel do Cobra é o principal de todos, né, os que estão aqui. O Cobra é um artista brasileiro, esse foi o maior painel pintado a céu aberto do mundo. Hoje ele é o segundo maior, o primeiro é do Cobra também, só que em São Paulo. Qual é a grande característica do Cobra? Realismo nas suas obras, né? Além de ser um painel muito mais colorido, né? 2016, estamos com quase 26 anos que vem, 10 anos praticamente, exposto ao sol e à chuva, né? É lógico que era muito mais colorido, se você for pegar uma foto na internet, você vai ver que era completamente diferente. Mas uma característica ele não perdeu. Todos os 5 minutos estão olhando para você. De qualquer ponto que você pare, você vai observar esse detalhe, esse realismo, que é impressionante. Lógico que o Cobra não pintou. Como esse. Coco gelado e natural. Coco gelado e natural. Aqui não dá, tá em obra. Por estar em obra, vamos ter que fotografar
pela frente mesmo, vamos lá. Ele foi projetado por um arquiteto espanhol. Ele é todo sustentável. As placas solares são em forma de... é um tipo de placa solar que se move de acordo com a posição do sol, tirando o máximo proveito dele. E não é aquela placa chapada, né? Então elas são placas individuais para dar um pouco da parte arquitetônica e ao mesmo tempo uma eficiência muito grande. Então toda a energia que é consumida pelo museu é produzida por ele próprio, né? Sobre o Big Bang, né? Sobre a grande explosão da Terra. Então é bem interessante essa primeira parte. E aqui é a Praça Mauá. O Pier Mauá, onde está ancorado esse navio da Marinha, é onde saem os cruzeiros e onde chegam também os cruzeiros transatlânticos que vêm para o Rio de Janeiro, eles ancoram aqui no Pier Mauá, ou Pier 1, né? Pier Mauá. Lá atrás, aquele prédio antigo, dando continuidade naquele lado todo diferentão lá, é o Museu de Arte do Rio, que é o MAR, que é justamente aquilo que eu falei para vocês, a junção do antigo com o moderno, tá? Os dois prédios são um museu. Aqui o prédio da Rádio Nacional. Esse é o arranha-céu mais antigo. O primeiro prédio desse tamanho aqui do centro do Rio. E ali o mais moderno, o Rio Branco número 1, né, que foi um dos prédios mais modernos desse novo século. Tá? A Avenida Rio Branco do Rio é uma das... Hoje não mais, né, porque depois da pandemia tudo mudou. Mas era a rua mais movimentada em termos de banco, escritórios, enfim, era uma rua muito movimentada. Hoje já diminuiu bastante, mas continua sendo uma rua importante no centro do Rio de Janeiro. Às vezes passou pela gente, vai passar algumas vezes, está o veículo, leve sobre o trilho, é uma alternativa de locomoção aqui no centro. A gente vai seguir por uma área de marinha. Não, só faltou ali o Morro São João. Pra visualizar. O São João um pouquinho mais pra direita. Pra direita pra ali da ponte. Pra ver os três pode avistar. Pico da Cara, o dedo de dedo eu nunca tinha observado. Serra dos Homens. Daqui dá pra ver. Irmão, Submarino ali, ó. Outro ponto de interesse aqui do centro do Rio. Aqui a gente tem a Candelária. Todo mundo conhece? Sim. Não é a Catedral do Rio de Janeiro, apesar de ser uma igreja imponente. Ela, né, aqui à frente dela, na verdade, e nos fundos está a Presidente Vargas, que é a avenida mais larga, mais extensa do Rio de Janeiro, né? Mais larga, extensa não, mais larga do Rio de Janeiro, que liga o centro aos bairros. Né? Como parte importante, que eu gosto muito daqui de falar, é da Pira Olímpica, né? Que a gente vem falando das Olimpíadas e aqui era a Pira Olímpica. Uma curiosidade, a Pira Olímpica, em todas as Olimpíadas que tem no mundo, no período das Olimpíadas, ela é acesa novamente, né? E quando acesa, ou quando ela tem alguma movimentação de vento, essa pira é uma das mais bonitas do mundo por isso. Ela dá uma ideia de continuidade. Né? Quando esse ar começa a girar, né? E por isso quando ela está acesa, ela movida a gás, aí ela aquece o ar ali e aí ela começa a se movimentar através do ar. Ou quando está ventando também ela se movimenta, tá? Mas ela dá um ar de infinito, ela tem esses pratos ali na lateral que vão girando de forma que você fica olhando e não termina nunca, não é uma volta, é uma ideia de continuidade. Porque a ideia das Olimpíadas era o grande legado, que acabou naufragando, né? E legado foram muito poucos. Nós vimos ali o Boulevard Olímpico, trilhões que são gratuitas, inclusive. O Espaço Cultural França-Brasil, atrás do Espaço Cultural dos Correios. Então o centro ele é todo bastante atividade cultural acontecendo. O Espaço Cultural da Marinha tem a réplica da nau que foi construída para comemoração dos 200 anos lá em Porto Seguro, depois foi reportada até aqui, né? É uma réplica da nau que chegou aqui no Brasil, foi do Álvares Cabral e tal. Tem helicóptero de resgate,
caça, aquele caça que tem lá em São Pedro, tem um aqui. Também aqui você pode visitar um submarino por dentro, né, que tem... Esse é onde chegam as barcas que vêm de Niterói, né, vêm e vão para Niterói, e Ilha de Paquetá, saindo daqui da Praça 15. Museu do Mestre Valentim, o chafariz do Mestre Valentim, foi aqui que deu a abertura. E o chafariz é importante, tombado até hoje, porque ele que supria de água toda a cidade do Rio de Janeiro. Rua 7 de Setembro, a rua que está atrás, a gente vai passar nela. Ela é também conhecida como Rua do Cano, que trazia lá dos Arcos da Lapa, que hoje passa o trem, mas antes passava a água, né, que trazia lá de cima da Floresta da Tijuca. É o aqueduto, né? E trazia aqui, e aqui alimentava não só os navios que o mar chegava até aqui, né? Isso aqui tudo é aterro. Não só alimentava os navios, supriam de água, tudo, como também a comunidade que já chegava no Brasil já morava aqui, né? E aí eles começavam a morar aqui perto do porto. E aqui chegava tudo, chegava as coisas que eram comercializadas, os escravos, né? Tudo chegava por aqui. Aí como eu falei para vocês, o prédio da Bolsa de Valores, moderno ao antigo. Ali, ó, a gente tem os arcos dos Teles. Eu não vou passar lá por dentro, mas ali é todo bem preservado. Domingo é um dia meio muito vazio, né? A gente passa por ali, pode ter algum inconveniente. Mas de 2 andares, basicamente, onde a parte de baixo era o comércio e a parte de cima a moradia. E essa arquitetura portuguesa ela é muito presente em Friburgo, tem muito. Rio das Ostras perdeu um pouco essa cara. Onde, quando Dom Pedro veio para o Brasil, quando Dom João VI veio para o Brasil, foi onde ele ficou, no primeiro momento. Logo depois ele já foi para a Quinta da Boa Vista, onde tem um museu, Museu Nacional. E quando a coroa veio para o Brasil, ela trouxe uma leva de outros componentes, né? Como até hoje, né? Quando vai viajar tem que ir um avião para 300 pessoas, porque vai um monte de gente junto. E aí, porque o negócio ia ficar feio lá. Então quando eles chegaram aqui não tinha nada preparado para eles. Então, e essa corte toda que vinha atrás. Então eles pegavam um prédio, uma casa que você morava e botavam uma placa na porta, propriedade da República, PR. A pessoa tinha que sair da casa e aí o morador português habitava aquela casa. Passava a ser da República. É assim mesmo. Sem conversa. E aí PR, muita gente, o carioca, né, apelidou de Ponha-se na Rua, de propriedade da República. E agora a gente vai seguir sentido a Rua do Cano, Rua 7 de Setembro. Ô, Altério, aí, depois te puxa, vê nós no canal. Aí, Altério, o cara é bom, hein? R.O. Rio de Janeiro. Hoje não mais, mas eram vários Cinelândia. que ficavam aqui. Os shoppings acabaram com essa brincadeira, né? Hoje está tudo dentro com o espaço mais fechado. Mas é importante a gente parar aqui, principalmente pelo Teatro Municipal, inspirado no Teatro de Belém, que é inspirado no teatro francês, que era a arquitetura que comandava a época, né? A arquitetura francesa nos meados de 1900, onde houve o alargamento da Rio Branco, mesmo sem ter carro ainda no Brasil, houve o alargamento da Rio Branco para receber a Feira Internacional. A Feira Internacional vinham países, né, os principais países do mundo, construíam um espaço fenomenal para expor o que tinha naquele país. Lógico, você imagina, em 1900 você não tinha como mandar uma foto, né, de um país para o outro. Então o que estava acontecendo no mundo inteiro? Eram realizadas essas feiras mundiais, que era cada ano num país diferente. E quando foi feito aqui no Brasil, houve esse alargamento, eram várias casas de palafita que habitavam aqui, era favela mesmo, vamos falar para o português claro. E isso empurrou a favela para os morros, né, onde se adaptaram muito bem e se expandiram da forma que a gente conhece hoje. E sem ter carro no Brasil.
Então esse prédio aqui em frente, uma biblioteca importante, porque Dom João VI Câmara Municipal do Rio de Janeiro. apesar da gente priorizar muito o português, né? Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Uma ideia de que 90% dos benefícios que a Mata Atlântica pode trazer para a nossa vida cotidiana ainda nem foi descoberta ainda. A maior floresta Lógico urbana, que né? é uma floresta urbana do mundo. E ela foi reflorestada por Dom João VI. E quando a gente faz o passeio do Cristo, a gente para na mesa do Imperador. E era Dom João VI que estava ali acompanhando todo esse trabalho de reflorestamento. Olha para os povos. Tá gostando do passeio? Maravilhoso. O que você está achando das informações sobre o Rio A de Janeiro? gente dando esse passeio no Rio de Janeiro, a gente vê quanto a cidade continua, mesmo com a violência sendo maravilhosa, com o guia ainda trazendo a gente, é maravilhoso. É o mito. Na próxima eu vou passear, vou ter a oportunidade de conhecer mais pontos ainda que a gente ainda não conheceu, né? Aí sim. Aqui começa o aterro do Flamengo. Obviamente, se adaptaram muito bem ao nosso clima. Aqui é o memorial às pracinhas que participaram da Segunda Guerra Mundial. Aquelas 3 estátuas ali representando as Forças Armadas, né? A Marinha, o Exército e a Aeronáutica. E tem um pequeno museu ali embaixo, está fechado, provavelmente, está de reforma aí. Tem um pequeno museu. O baioneta, né? Que era aquela faca que vinha na ponta da espingarda. Enfim, tem algumas coisinhas interessantes aí. Nesse museu aí. Esse bairro aqui já começa, né? Centro, Glória e Flamengo um pouco mais à frente, mas toda essa área aqui é área de aterro. Fundo aeroporto Santos Dumont e aqui Marina da Glória. O senhor tá aí? O meu quê? Não, tá o João. Nós temos que fazer só que é de barco do ciclista. Não é não, seu Télio? Tô fazendo a Fazer casinha. o barco do ciclista, para o ciclista, quando for lá na casa do ciclista, parar aí. Tiver um barquinho também para dar uma voltinha. Vamos fazer um rio até lá então. Ao invés de ir para Rio das Ostras de bicicleta, vai para Rio das Ostras de barquinho. Chega lá, encosta, seu Altério vai receber lá em Rio Dourado. Né, seu Altério? Vamos sim. A casinha do ciclista está esperando você lá de barco. É, com certeza. Vai chegar como? Ai, seu Ted, aquela pedra linda lá, ó. Era ensacado, ele era em forma de pão, uma forma que tinha exatamente aquele formato, que era o tamanho de um pão, e aí eram informados ali o açúcar, que aí depois era beneficiado lá onde chegava na Europa. Mas por isso apelidaram o Morro do Pão de Açúcar. E em breve vai ter uma tirolesa que vai sair lá daquele gramado verde lá em cima, até o Morro Médio. Do alto até o médio. Vai ter uma tirolesa. E abaixo do Pão de Açúcar fica o bairro da Luta. E aquela pedra lá é o Forte da Laje, ó. Eu quero um. Depois eu quero ver contigo aquele passeio do barco que tu me falou. Eu quero indicação da minha. Sim.
roda, 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 gira. Toda foda. Caracol, hein? Rose, Rose! Oi! Ei! Ó, o caracol. Atrás, segue o rodinho aí atrás. Vamos deixando a roda. Vai ficar tonto não. Tá fechando? Arpoador. Arpoador, Rio de Janeiro. Ó, pra lá, Saltédio. Olha o Cristo pra lá, Saltédio. Mostra lá no finalzinho, lá, ó. Lindo, maravilhoso. Aqui com o nosso organizador do passeio de hoje, muito bacana. Estamos aqui onde? No Mirante do Leblon. Olha, lá em cima, muito lindo aqui, né? Tá feliz com o seu trabalho? Tá sendo recompensado? Olha só, tá sendo muito recompensado pela equipe que veio com a gente. Todo o pessoal tá sendo 10. Galera, 100%, cara, sem problema, sem aborrecimento, tudo dando certo, e espero que Deus nos ajude até o final com essa nossa caminhada. Já estamos no meio do caminho. Estamos no meio do caminho, agora daqui a pouco vamos parar para almoçar, né? Esse lugar bonito aqui, né? Mirante do Leblon. É isso aí. Aqui com o nosso parceiro, um componente do nosso passeio de hoje, falar com ele. Ele veio diretamente da tribo passear com a gente na cidade grande. O que você está achando do passeio, Índio? Lugar maravilhoso. É um passeio que a gente está fazendo que vale a pena você conhecer o Rio de Janeiro por outra lógica, por outra visão. Né? Porque muita gente fala do Rio de Janeiro pela violência, pela multidão que mora aqui, pela dificuldade das coisas, mas aqui é um lugar maravilhoso. Se você for ver a parte turística, as praias, as montanhas, os prédios, a harmonia, as pessoas, é um lugar maravilhoso. Eu adorei, estou gostando muito e espero fazer outros com o nosso amigo Altédio. Altédio Ciclista, vai lá. Dá um joinha lá e segue a gente. Lá no YouTube. Lá no YouTube. E aqui no Rio de Janeiro tem de tudo, como em qualquer lugar, né, Índio? Isso. Só que aqui é uma cidade grande, linda e maravilhosa. Tudo bonito, tudo maravilhoso. Estou
adorando, tô gostando. Eu tô matando a saudade, que eu vivei 30 anos aqui. Tá. Eu tô morando 30 anos aqui, vim pra cá com 3 anos, lá do Xingu, e tô 30 anos lá na nossa cidade. Então, ó, são 63 anos. Ele está, galera, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Lá, tô 30 anos lá. Passei 30 aqui e saí da aldeia com 3 anos. Aí! Então, tamo junto. Manda um recado pra família do índio. Um abraço pra vocês, da tribo Camaiurá, da aldeia nossa Camaiurá, família, a nossa Camaiurá, segunda família é a segunda da bike. Um beijo pra vocês. É tranquilo, não tem perigo. É bom a gente estar junto para aquele esquema. Pessoal, vai dar 1h da tarde, o passeio está excelente. Estamos aqui no Pier da Barra, para cá é o canal da Joatinga. Está um dia maravilhoso, o clima está excelente, clima ameno, uma brisa leve, um sol suave, tudo de bom esse passeio. E muitos amigos pedalando, galera, aí, deixa um like lá no vídeo, se inscreve para ajudar a nossa ideia. Altédio Ciclistas, podem seguir, pessoal. Ajudar a nossa ideia da casinha dos cicloviajantes e grupo de ciclistas da região. Importante, isso aí. Um abraço. Valeu. Que moram lá, Ilha das Foias, né? É aqui dentro. 8 km de praia da Barra? 8 km de orla de barra.
Agora é reserva, depois recreio. Aí nosso almoço. Não, eu sei onde é, só não Só vim puxar ali, apesar do pessoal na frente. Esse aqui é um dos nossos guias mais jovens da caravana. Dudu, e aí, pra chegar no almoço, tá longe, Dudu? Não, o almoço é nessa orla aqui, na praia da... Nós acabamos a praia da reserva, agora chegamos na praia do recreio. Aí depois tem praia da Macumba e direção Grumari lá na serrinha final. Em Grumari que nós vamos almoçar no final, Dudu? Não, já mostra aqui já. Ah, tá perto. O ônibus que vai estar lá no final. A galera tá afim de almoçar aí? Claro! Vamos lá, valeu. Agora, galera, almoçamos, vamos pegar o Pontal. Galera, olha o visual. O sol se pondo. Foi à toa que o Tim Maia homenageou e elogiou essa praia. Do Leme ao Pontal. Então vamos ver primeiro, antes de você filmar. Gigante adormecido, não viu? Não, aquele conglomerado de montanha lá do final. Olha lá, a testa dele tá deitado assim, ó, com a mão no peito, ó. Aproxima. Aqui, ó. Bora. Ó. Testa, nariz, queixo, peito, mão ao peito, né? E depois? Depois é o mais... Depois meu sósia, fala. Depois é meu sócio. Gigante de pedra, gigante adormecido. Aqui na barra, aí sai de moto sempre ia pra cá. O pessoal se foi, nós estamos chegando. Aqui é o final do pedal. Mas deixa eu preciso de 1 hora para arrumar a bicicleta. O pessoal pode ficar de boa, passar um lencinho descido. Se quiser tomar uma cervejinha ali, sentar e botar o pé na areia, deixa aqui com a gente. Vai lá. E essa subidinha? Vai ter mais mais ali agora. Já chegamos, tão rápido. Não é muito grande, não. Sabe o que acontece ali agora? Geralmente a gente vai até lá. Só 2 vezes, vamos fazer isso? Galera, encerra o vídeo aqui. Muito obrigado por ter assistido. Agradecer a Deus pelo pedal maravilhoso que fizemos. Agradecer o nosso guia aqui. Fala, Vitor, chegamos no final, nesse lugar lindo. Fala aí desse local e do pedal. Enfim, você já agradeceu muito bem. Primeiramente, a gente sempre tem que agradecer a Deus, apesar de a gente ter tido um contratempo com a colega, mas eu acho que tudo é uma parte de um livramento maior, né? Ela tá bem, tá aqui dentro com a gente, tá junto. Essa área de reserva, eu faço questão de vir até Grumari, porque é uma área totalmente preservada, né? Sem construções nenhuma, uma área muito linda. Chegamos aqui, são 15 para as 5 ainda, né? Tem um tempinho aí pro pessoal poder tomar uma cervejinha, quem quiser, tomar um suco, comer um peixinho frito, e agora a gente vai arrumar as bikes pra gente poder retornar pra casa. Além do Leme ao Pontal, nós viemos mais adiante. Viemos da Gamboa a Grumari. Deus continue te abençoando, dando essa força toda. E a você, muitíssimo obrigado. Vem abraçar o projeto da nossa casinha do ciclista comigo. Isso aí, vamos lá.